tema da aula de hoje é importantíssimo. Die Aussprache, a pronúncia. A pronúncia do alemão parece um bicho de 7 cabeças quando a gente começa a aprender essa língua, mas não é. Olha só, em alemão é o seguinte, você aprende como pronunciar uma letra ou um conjunto de letras e você vai saber pronunciar isso para sempre. É muito diferente de outras línguas, como por exemplo o inglês. No inglês você tem um Y, você não sabe se é I, se é I, não dá para saber. Agora, em alemão, tem aquela letra, pronuncia daquele jeito, acabou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar da sua cabeça esse mito de que a pronúncia do alemão é difícil. Não é difícil, é diferente. A gente vai começar a quebrar esse gelo com a pronúncia do alemão e devagar você vai vendo que você vai conseguir pronunciar todas as palavras. Até aquelas palavras longuíssimas que parecem impronunciáveis, eu vou te ensinar e vai ficar fácil. Agora, eu vou te passar um tutorial de pronúncia. O que isso significa? Eu vou te falar passo a passo como é que as letras são pronunciadas e também como é que a junção de duas letras é pronunciada. Isso, claro, você não vai decorar de hoje para amanhã. Quero que você treine bastante essas palavras que eu vou te passar como modelo e devagar, durante o curso, a gente vai melhorar a sua pronúncia também. Porque quanto mais contato você tiver com determinadas palavras, mais você vai aprender. Então esse tutorial de pronúncia, mais do que a partir de agora você vai saber falar todas as palavras, não. Esse tutorial de pronúncia é para você ter um material de consulta. Todas as vezes que você tiver dificuldade de falar alguma palavra, você volta aqui, vê esse tutorial ou vê a letra que você está com dificuldade e assim você vai falar todas as palavras. Vai ser bem legal, se prepara. Bist du bereit? Tá preparado? Tá preparada? Bist du bereit? Então, vamos lá. Papel, caneta, lugar onde você tem que estar concentrado, sem barulho em volta, tudo bem tranquilo para você aprender a pronúncia em alemão. Aqui do meu lado, você está vendo uma tabela e a gente tem 3 colunas. A primeira coluna se chama Buchstabe. Você já tem que conhecer essa palavra. Buchstabe, que é a letra. Nessa coluna, você vai ter as letras ou o encontro de letras que vai formar determinado som. Depois, no meio, a gente tem Die Aussprache, a pronúncia. Aqui, eu escrevi do jeito que eu acho que você deveria pronunciar. Essa escrita é uma invenção, é uma maneira que eu acho que os alunos vão conseguir entender a pronúncia. Mas fique à vontade para anotar da maneira que você vai entender melhor. Isso aqui não é uma regra, é simplesmente uma maneira de pronunciar, escrita assim, como a gente escreveria, por exemplo, em português. E a terceira coluna são exemplos. Exemplos que você vai treinar bastante para fazer essa pronúncia certinho. Então, vou te explicar com a primeira linha dessas colunas. É o encontro das vogais I e E. Quando o I e o E se encontrarem, eu vou falar um I longo. Então, eu não vou falar IE, como a gente gostaria de falar em português. Eu vou falar I. I. Viu um IE? Fala I. Por exemplo, die. Aí é a palavra que está na terceira coluna. Die. Die, tá vendo? D-I-E. Vou falar um I longo. Die. E depois, telefonieren. Telefonieren. Tem um IE, não é telefonieren. Sei lá, é telefonieren. Telefonieren. E telefonieren é o verbo que significa telefonar. Die telefonieren. O segundo encontro é o encontro do E com o I. Atenção, antes a gente teve o I com o E. Agora é o contrário. E com o I. E com o I. E o E e o I vai ter o som de ai. Ai. A-I. Ai. Então, quando você tiver EI, você vai falar ai. Por exemplo, a palavra ice. Ice. Ice significa gelo ou sorvete. Ice. Ou a palavra feiern. 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 Feiern significa festejar. Então, feiern. Feiern. O terceiro encontro são as vogais E e U, juntas. E e U. Olha, você com certeza conhece o pai da psicanálise, Freud. O nome dele, como é que a gente escreve em português? Ou em qualquer língua? Freud, né? Freud, exatamente porque o E e o U tem esse som de OI. Então, você já conhece Freud, que é o nome do pai da psicanálise, Freud.
Ou a palavra amigo, que em alemão eu falo Freund. Freund. Então, Freud e Freund. Aquela letrinha que a gente aprendeu lá na última aula, o A-Umlaut, que é essa letrinha especial do alemão, que é A com trema, A-Umlaut, eu vou dizer é. É. Por exemplo, Qualität. Lembra dessa palavra também do ditado? Qualidade, Qualität. No tät, eu tenho o A-Umlaut. Exatamente esse som de é. Qualität. Qualität. Ou a palavra käfig. Käfig. Essa palavra tem duas pronúncias, pode ser tanto käfig como käfig. Mas, por enquanto, vamos ficar com käfig e esse A-Umlaut tem som de é. Käfig. Que significa gaiola. Agora a gente vai para duas vogais muito importantes na língua alemã, que são o O-Umlaut e o U-Umlaut. O-Umlaut, ou seja, O com trema, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a boca do O. Quando você faz a boca do O, como é que é? O, né? Só que você não vai falar O, você vai falar E. Entendeu? É uma mistura. É uma vogal, digamos assim, híbrida. Você vai fazer a boca do O, mas vai falar E. Então, vou falar como é que vai ficar. Vai ficar E. Entendeu? De novo, tem que arredondar essa boca. Não fique com preguiça de mexer esses músculos. E. Sem careta, E. E é a vogal, tá bom? E agora eu vou te dar os exemplos. O primeiro exemplo é a palavra Öl. Öl. O L lá com a pontinha no céu da boca. Öl. Öl. Öl significa óleo. Óleo. Öl. E a palavra Köln. Köln. Köln significa colônia. Colônia é a cidade de Colônia. Köln. Repita essas palavras comigo. Não fique só me ouvindo falar, né? Para você aprender. O único jeito de você aprender a falar é falando. Então, repita comigo. Köln. Öl. Ok? Muito bem. Vamos, então, para a letrinha U-Umlaut. U-Umlaut vai ter boca de U falando I. Então, de novo, o U tem a boca bem fechadinha assim, né? E você vai falar I. Então, vai ficar I. I. De novo, é uma vogal híbrida, é um pouco estranho para a gente em português, mas não é assim tão difícil. Se você fizer a cara do jeitinho que eu estou te falando e falar I, vai dar certo. I. I. Então, nós temos a palavra fünf. Boca de U falando I. Fünf. Fünf significa 5. É o número 5. Fünf. E temos a palavra também über. 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 Über significa sobre. É uma preposição. Sobre. Über. E por último, hoje a gente vai aprender um outro encontro de vogais, que é o encontro do A-Umlaut, ou seja, o A com trema, A-Umlaut mais U. Olha só, vou falar um pouquinho de matemática aqui para vocês. A gente acabou de aprender que A-Umlaut tem som de E, não é verdade? A-Umlaut é igual a E. Até aí tudo bem. A gente acabou de aprender que E mais U tem som de OI. De novo, A-Umlaut tem som de E mais U tem som de OI. Logo, A-Umlaut mais U também vai ter que ter som de OI. É a lógica. Se A-Umlaut é igual a E, o encontro tanto de A-Umlaut com U quanto de E com U tem que ser o mesmo som, OI. A palavra, então, é Fräulein. 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 Freu, porque eu tenho A-Umlaut mais U, Freu. E Lein, porque eu tenho E e I. Então, Fräulein. Fräulein é uma palavra que já caiu um pouco em desuso. Você já deve ter ouvido em filmes, a gente ouve bastante, mas Fräulein caiu em desuso. Significa senhorita. Acontece que hoje em dia na Alemanha a gente não chama uma mulher dependendo se ela é casada ou solteira. É sempre Frau. Frau é senhora. Então, eu não sou casada, mas você vai me chamar de Frau Fonseca, senhora Fonseca. Não existe mais usar Fräulein. É uma palavra que caiu em desuso, mas ainda existe porque muitos filmes, muitas coisas históricas ainda usam Fräulein. A segunda palavra é träumen. 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 Träumen é um verbo e significa sonhar. Treine bastante a pronúncia dessas palavras. Treine até cansar. Veja esse vídeo novamente, porque você tem que falar essas vogais muito bem. Por hoje é só. Tschüss!